Além de você ver essa parte aí do que são os painéis, de onde eles estão, existem algumas opções de modificação, né? Que você pode estar reajustando esses painéis na sua tela. Então, o mais simples de todo é o da esquerda, esse painel de ferramentas. Aqui em cima, ó, eu tenho essa setinha, onde eu posso clicar e deixar essas ferramentas aparecerem em uma ou duas colunas. Isso aqui é muito pessoal. Todo esse vídeo agora é muito pessoal, tá? Vai de cada profissional, de como ele prefere trabalhar. Então aqui nessa setinha você deixa em uma coluna ou duas colunas. Eu sinceramente prefiro 1000 vezes trabalhar em duas colunas. Isso eu não sei se você acompanhou algum dos outros cursos que eu tenho. O Illustrator eu disse a mesma coisa. O Illustrator eu prefiro trabalhar em duas colunas. E eu prefiro porque é mais fácil de você achar qualquer ferramenta em duas colunas. Em uma só é mais difícil, porém tem o fator, né? Algumas pessoas preferem trabalhar com uma coluna porque eu tenho mais espaço para trabalhar na imagem. Vai de cada um. Eu vou manter o curso com duas colunas, eu espero que você não se importe. Aqui embaixo, ó, eu tenho um monte de pontinhos, de risquinhos, né? Na verdade são linhazinhas minúsculas. Eu posso clicar e arrastar e mover o painel. Então, uma vez que eu movi o painel, eu posso clicar ali naquela mesma lista, né, aqueles mesmos tracinhos, né, e mover onde eu quiser. Então, a qualquer minuto, você pode deixar e arrastar para onde você quiser. Não precisa deixar preso do lado esquerdo, você pode mover para qualquer lugar. Eu tenho um colega que ele adora deixar tudo bagunçado assim. Enfim, vai de cada um, né? Eu não consigo trabalhar dessa forma, mas se você quiser, tranquilo. Se você quiser voltar esse painel para o lado, clica nele, bem naquele lugar onde você arrastou. Clique e arrasta até aparecer essa linha azul, ó. E essa linha azul está dizendo, ó, esse painel vai encaixar aqui do lado, é isso mesmo? Solta o clique para fazer isso. Então, uma vez clicou e arrasta para fora para soltar, né, para tirar dali do lado, ou clique, segura e arrasta, né, para mover para o lado. Ah, chegou onde você queria? Solta e ele encaixa de novo. Da mesma forma, você tem os painéis aqui do lado direito. Aqui você tem uma linha, uma coluna, onde eu posso clicar nos botões, e esses botões abrem alguns painéis específicos, como o painel de histórico, por exemplo. Se eu quiser, eu posso só clicar num outro painel e ele abre o próximo. Se eu quiser recolher este painel, clica de novo no mesmo desenho, tá? Eu posso fazer isso. Ou clica nessa setinha aqui, ó. Então você abriu o painel, ah, beleza, já fiz o que tinha que fazer, eu quero sumir com esse cara, então eu posso clicar aqui de novo. Aqui também, ó, existe a possibilidade de você clicar do lado e arrastar. Você consegue deixar mais largo ou mais estreito. Se você quiser, também tem essa setinha. Quando eu clico nela, eu vou expandir os painéis aparecem. Da mesma forma, eu consigo arrastar para a esquerda e para a direita. Entre eles, eu tenho essa setinha aqui, ó, quando eu deixo aqui o cursor do mouse, onde eu posso mover para cima ou para baixo. Então, dependendo do que você está fazendo, você quer deixar mais espaço para o painel, por exemplo, histórico e menos para propriedades. Então, você arrasta para baixo e trabalha aqui. Ah, agora eu quero trabalhar mais com propriedades, então você deixa mais espaço em propriedades. Entre essas duas colunas, você pode clicar e arrastar também para mover esses painéis que você tem. E toda a linha na horizontal mais escura, tá? Eu tenho a possibilidade de deixar mais espaço para os painéis. Aqui, ó, eu cliquei de novo, né, para minimizar esses caras, você tem os painéis que você quer ver. Então, além de você ter essa possibilidade dos painéis, você tem essa, que são painéis agrupados. Então, para trabalhar num painel, por exemplo, Color, clique em Color. Quer trabalhar agora em Swatches? Clique em Swatches, ele vai alternar. Cada um deles a mesma coisa, tá? Se eu tiver Adjustment, que é Styles, eu clico em Styles e eu posso ir trocando para esses caras. Todos que tiverem esses nomes um do lado do outro são painéis específicos, eles estão ocupando o mesmo espaço, então eu tenho que clicar para habilitar. Entre eles eu tenho as opções também de arrastar, ó, subindo e descendo, se eu quiser trabalhar com mais ou menos espaço. E às vezes você quer tirar esse painel aqui do meio. Clica no nome do painel e arrasta para fora. Pronto, o painel ficou suspenso, eu posso mover para onde eu quiser. Se eu quiser voltar com ele para algum lugar, ó, clique em cima do nome e arrasta. Então eu posso posicionar assim do lado, ó. Eu posso clicar e arrastar e adicionar junto com esses outros dois, ó. Pronto, ficou aqui Layers. E agora eu posso clicar e ele aparece, eu clico e escondo. Ou eu posso clicar no nome dele e jogar de novo aqui, ó, junto com os outros carinhas. E aí pronto, ele ficou organizado. Então essa é a maneira que você tem de trabalhar. Eu, sinceramente, eu nunca mexo nisso, tá? Eu acho isso, tipo, é muito pessoal. Depende de se você trabalhar muito tempo, você quer deixar assim, você pode modificar.
Mais uma coisa sobre essa parte pessoal aqui da organização, né? São os workspaces, ou seja, são os lugares onde você pode trabalhar e preparar, vamos dizer assim, uma organização pré-definida desses painéis. E onde você acessa esses caras. Você pode vir aqui ó, em Window, você vem em Workspace e vai te abrir um monte de opções do Workspace para você trabalhar. Então, por exemplo, eu posso trocar. Eu estou no Essentials, que é o default, ou seja, o padrão, tá? É o cara que abre quando eu abro o Photoshop a primeira vez. Mas se eu quiser trocar, eu posso vir em 3D. Quando eu clico em 3D, você vai ver que do lado aqui ó, já mudou os painéis, né? Que alguém que organizou isso pensou, poxa, eu vou deixar isso aqui, porque vai ser mais fácil para a pessoa quando ela trabalhar em 3D. Além de Windows Workspace, eu posso vir aqui do lado, ó, debaixo aqui de onde eu fecho o programa, eu tenho a opção onde eu posso escolher. Então eu posso colocar Motion, onde a parte eu consigo trabalhar com um pouco de animação no Photoshop. Eu posso trocar para Painting, tá? Que é opções de pintura. E aí ele organiza não só os painéis da direita, como essas colunas na esquerda. Então, alguém que criou essa organização de Painting achou que é melhor você ter mais espaço aqui do lado, então deixou uma coluna só. Você tem as opções também aqui de Essentials, ou qualquer um deles, de modificar esses caras. Então, de repente, por exemplo, você jogou os painéis para fora, você fez uma organização muito louca e você perdeu tudo. É lógico que você pode ir lá e jogando os caras de volta, né, e reorganizando. Mas a maneira mais fácil é você reajustando. Então vamos dizer que você brincou com o layout do programa e você ficou perdido e muito arrependido de ter feito isso. Você pode clicar lá ó, nas opções aqui e você coloca Reset Essentials. Não vai ficar sempre escrito Essentials, vai ficar escrito o nome de quem você mudou. Como eu estou em Essentials, ele vai falar, ó, você quer resetar, você quer voltar ao que era antes? Você clica e ele organiza os painéis dessa forma. Se você quiser também, você pode criar uma organização sua. Então vamos dizer que eu vim aqui, ó, deixei duas colunas, deixei alguns painéis suspensos, abri esses caras aqui do lado e eu gostei dessa organização que eu fiz. Eu achei muito bonito e eu quero sempre usar esse cara. Como é que você faz? Você pode vir aqui nesse botão, ó, e debaixo de Reset Essentials, você tem New Workspace. Quando você clica no New Workspace, ele vai te abrir uma telinha onde você pode colocar o nome para essa organização. Então eu vou colocar aqui o nome Ebermanja. Eu gostei da organização, eu acho que eu manjo, vou colocar esse nome. Aí eu tenho as opções aqui, ó. Você quer lembrar também os atalhos de teclado? A gente vai ver mais para frente esse vídeo. Mas você pode deixar isso aqui também marcado. E as organizações dos menus. Vou dar um save. Quando eu dou save aqui em cima, ó, tá com o nome que eu coloquei, no caso é Ebermanja, e eu posso voltar para os outros. Posso voltar, por exemplo, o Essentials, resetar, né, porque eu tinha mudado ele. Posso vir em Ebermanja, ó, tá modificado. Posso vir em Painting, vai modificar. Então todos eles vão ter uma organização específica. Ah, vamos dizer que você fez isso aqui. Você fala, pô, beleza, eu fiz, mas eu não gostei, eu quero deletar. Como é que eu deleto esse cara? Então você pode deixar selecionado aqui, ó, o nome que você tinha colocado, no meu caso Ebermanja, e eu vou colocar aqui, ó, Delete Workspace. Quando eu coloco Delete Workspace, ele fala, meu, beleza, quem você quer, qual workspace você quer deletar, tá? E aí você vai tentar deletar esse aí que você está usando, não dá. Então você cancela, escolhe algum outro workspace, por exemplo, Essentials, e vai lá em Delete. Aí você pode escolher, ó, Ebermanja, dá um deletar, ele fala, cara, você tem certeza que você quer deletar isso aqui? Você coloca yes, porque você tem certeza, tá? Então essa é a maneira de você abrir algumas pré-definições, criar uma organização sua ou deletar. Outra coisa, tá? Eu sempre deixo essas opções no começo do curso, mas eu sempre indico todo mundo que assiste aí qualquer um dos meus cursos a essa parte de organização, essa parte de preferência. Você volta, tá? Depois que você assistir tudo, depois que você se sintonizar, depois que você se sentir amigo do programa, aí você volta e mexe nessas partes de organização que é mais fácil. Mais uma coisa que eu vou mostrar para você é a preferência. A maneira como você tem de organizar o programa de uma forma que seja sua, única, tá? Se você quiser mudar algumas coisas específicas. Então você pode vir aqui, ó, em Edit. E lá embaixo você tem, deixa eu só redimensionar a tela, porque senão não vai caber, tá? Você vai lá em cima em Edit, e aí você tem essa opção aqui, ó, Preferences, e você pode usar a opção General, tá? Ou você pode usar o atalho
Ctrl K. Deixa eu só voltar minha tela ao que era, porque me irrita esse negócio aqui do Photoshop. O Photoshop tinha que ter um jeito de caber na tela. Então eu vou apertar Ctrl K. Quando eu aperto Ctrl K, me abre essa tela aqui, onde eu posso escolher uma série de opções para trabalhar com Photoshop, tá? Primeira de todos aqui eu tenho General. Em General eu posso escolher uma série de opções que eu quero alterar do programa, como essa opção aqui, ó, Enable Flick Panning, né? Flick Panning é uma opção que você tem de quando você move a imagem na tela, ela desliza suavemente, ou se você não marcar essa opção, ela não desliza suavemente. Você tem algumas opções de interface, onde eu posso clicar aqui, ó, e mudar a cor do Photoshop, tá? Se eu quiser, só clicando nos quadradinhos, tá? Se eu quiser mais claro, se eu quiser mais escurão. Por padrão é esse aqui, ó. Eu tenho algumas opções também, se eu quero ter Drop Shadow em volta da imagem e tudo mais. Mas igual eu falei, compensa mais você mexer nisso aqui depois que você assistiu o curso todo. Você tem algumas opções de sincronizar, ou seja, com o seu ID da Adobe, tá? Você tem as opções de File Handling, que é as opções de para você salvar as imagens, para visualizações. Você tem as opções de Performance, que é as opções no caso de quanto de memória RAM o seu computador vai ter, quantas opções de histórico vai ter, tá vendo? Quantos Ctrl Zs, né? Quantas cagadas que você fizer no programa, se você quiser retornar, você pode mudar aqui, ó, History States. Você tem as opções dos cursores, tá? Como vai ser o desenho do cursor, que é o Standard, Precise, o Normal Brush, que é uma bolinha. Você tem as opções de transparência, de como que vai ser quando uma camada for transparente, né? Geralmente você tem esse quadriculado. E por aqui eu posso mudar, se eu quero que seja mais assim, se eu quero que seja mais assim. Eu vou trocar para Medium, tá? Eu vou deixar o transparente assim, ó. Você tem as opções das réguas, né? De que medida vai ser utilizado, centímetro, milímetro, blá blá blá. Você tem as opções aqui das réguas em si, para dizer que cores vão ser, blá blá blá. Você tem opções de plugins, opções de texto e opções de 3D. Então por aqui você consegue mudar as preferências do programa. Fica mais fácil de você mudar algumas coisas específicas. Outra coisa que você tem aí também, se não me engano, desde o CS6 do Photoshop aí, é o Mini Bridge. É o cara que te ajuda a você abrir algumas imagens dentro do Photoshop. Por quê? Porque antigamente existia sempre o fator de você ter que estar utilizando uma tela, por exemplo, o Windows, né? No caso eu estou usando o sistema do Windows mesmo. E aí às vezes eu abro lá o Windows Explorer, onde eu vou conseguir visualizar as imagens do meu computador e eu vou arrastando elas para o Photoshop. Então eu acredito que o pessoal fez muito isso para ficar mais fácil de você conseguir acessar algumas imagens, né, no seu computador. Esse mini bridge está aqui, ó, Window, eu tenho Extensions e eu tenho aqui, ó, Mini Bridge. Existe o programa Bridge, tá, da Adobe, e ele é um visualizador aí de imagens, de vídeos, de uma série de coisas. O Mini Bridge, na verdade, é um mini programa desse aí. Aqui, quando você coloca Mini Bridge, ó, ele abre aqui embaixo para você. E eu já tinha apertado um botão, então pode ser que ele apareça para você aqui, ó, Launch Bridge. É só você clicar. Do lado esquerdo aqui, ó, eu tenho essa barrinha onde eu posso acessar algumas partes do meu computador, a minha pastinha específica, tá? E algumas outras coisas. Eu posso vir aqui também, ó, clicar, por exemplo, no meu computador duas vezes, aqui, ó, clica no meu computador duas vezes. Aí eu tenho os meus HDs e por aqui eu posso ir navegando pelas pastas que eu tenho, por exemplo, até acessar a pastinha de arquivos. Tá, então aqui eu posso acessar as pastas que eu tenho. Você vai clicando duas vezes. Então eu vou clicar, por exemplo, duas vezes em imagens para acessar as imagens que eu tenho. Então aqui você vai ver todas as imagens que eu tenho na pasta, por exemplo, nos arquivos lá que eu deixei para você puxar. Então por aqui eu tenho todas as imagens, ó, eu posso clicar para selecionar. E aqui embaixo eu tenho uma barrinha onde eu posso clicar e arrastar para ir para a esquerda e para a direita e visualizar todas as imagens que eu tenho naquela pasta. Se você quiser voltar, né, no caminho, só lembrando que o caminho está aqui em cima, ó, Ebre, projeto, blá, 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 tudo aqui os meus arquivos que eu tenho. Então esse é o caminho que eu acabei de entrar. No seu computador provavelmente vai ser outro, a não ser que você seja uma pessoa exatamente igual eu. Aqui, ó, eu tenho uma setinha para trás onde eu posso ir Go Back. Go Back eu vou para a pasta anterior, tá? A pasta anterior que eu tinha ido. Então eu vou indo, ó, eu posso ir voltando as pastas. Basicamente o Mini Bridge é isso. É para você
acessar as imagens que você tem aqui, tá, no seu computador. Então é uma maneira legal, em vez de você ter que ficar indo muitas vezes lá em File, Open para abrir uma imagem, você pode arrastar pelo mini bridge de uma forma muito mais rápida e muito mais simples. Vamos falar agora sobre atalhos do teclado. Mais uma vez, só reforçando, tá? Isso aqui eu não espero que você tenha entendimento agora, é bacana você saber mais depois do final, depois de conhecer algumas coisas. Mas você tem a opção aqui de Edit, e aqui embaixo você tem Keyboard Shortcuts. Eu não sei se vai caber toda a escrita na captura de tela que eu estou fazendo. Se não couber, você aperta Alt Shift Ctrl K. E aí você pode acessar. É o atalho para ele, mas normal. Edit, Keyboard Shortcuts. Só você clicar. Pronto, agora vai abrir aqui uma telinha para mim, onde eu posso trabalhar com todos os atalhos de teclado do Photoshop aqui. Então, por exemplo, abre uma lista para mim. Essa lista corresponde a este painel superior aqui, ó. Você pode ver que são os mesmos nomes: File, LED, Image, Layer, Type e tal. Quando eu clico aqui numa setinha do lado, ó, vai descer uma lista. Essa lista corresponde a tudo que eu tenho aqui em File. Eu tenho New, Open, Browsing Bridge e tal. Ó, é a mesma coisa. New, Open, Browsing Bridge e assim por diante. Do lado dessa lista, você vai ver que eu tenho algumas opções de atalho, como Ctrl N, Ctrl O, Alt Ctrl O, opções que me abrem esse painel, como por exemplo esse painel que eu acabei de abrir, ó, Keyboard Shortcut, o atalho para ele é Ctrl Alt Shift K. Se você quiser deletar um desses atalhos, ó, você simplesmente clica aqui, tá, nesse carinha, vai selecionar todo mundo. Você pode vir aqui Delete, ou selecionar todo mundo e apertar Delete, tá? Ou simplesmente clicar aqui, ó, e colocar Delete Shortcut, e ele deleta. A partir do momento que você quiser criar algum, não precisa ser em um que já tenha, pode ser em algum que não tenha nada. Eu posso clicar aqui, ó, em quem eu quero e apertar o atalho. Então, por exemplo, eu acabei de criar o atalho, quando eu quero um arquivo novo, Ctrl N. Cliquei em Ctrl N, eu vou colocar Accept, e ele acabou de aceitar esse cara. Ah, mas por que é Accept? Por que não é OK? Por que não é pronto? Por que não é eu quero agora? Porque o que acontece? Existem muitos, mas muitos atalhos mesmo no Photoshop. Na parte de Edit aqui, ó, você pode ver que existe, olha a quantidade de atalhos que existe, tá? Existem muitos atalhos. Então o Photoshop já tem vários atalhos. Então vamos dizer que você criou um atalho e já existia um atalho para aquele cara. Então quando você dá um Accept, ele vai te dar um alerta sobre isso. Se ele não tiver esse atalho em algum outro lugar, você dá um Accept, ele não vai te dar nada, você pode dar um OK e ele já gravou essas modificações. Então se você quiser fazer qualquer tipo de alteração dos atalhos de teclado do Photoshop, você pode ir por esse painel aí dos Keyboard Shortcuts.